Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos lá, gente. Estamos iniciando aí mais uma viagem na história. Vamos fazer a correção da semana 3 do PET 3, cujo tema é os aspectos culturais da Grécia Antiga. Quando a gente fala da cultura da Grécia Antiga, logo, a gente lembra aí da mitologia grega, os famosos deuses aí da mitologia grega, os gregos acreditavam que os deuses, eles viviam numa região chamada de Olimpo, nesse monte, e esses deuses, eles eram muito parecidos na personalidade, nas características e nos sentimentos com os seres humanos. Alguns deuses aí da mitologia grega é Zeus, Atena, Nós podemos destacar também Hera, Apolo. E quando esses deuses se relacionavam com humanos, os seus filhos eram chamados de semideuses. No caso, Hércules aí seria um semideus. Lembrando que os gregos, eles eram politeístas. Os gregos eram amantes, do corpo humano, da beleza do corpo humano. Inclusive, eles são os criadores aí das Olimpíadas, porque o atleta era a forma mais perfeita do corpo humano. Nas manifestações culturais, os gregos também, eles são os criadores do teatro, Eles criaram aí os dois gêneros, no caso, a tragédia e a comédia, que retratava aí aspectos do cotidiano e até críticas aí aos governantes. Então, vamos às atividades? Número 1. Cite duas características da mitologia grega. Os gregos, eles eram politeístas, Acreditavam em vários deuses, a mitologia era politeísta, e eles acreditavam em deuses com características e personalidades dos seres humanos e também com os sentimentos dos humanos. 2. Explique a diferença entre a filosofia pré-socrática e a socrática. A pré-socrática, antes de Sócrates. A socrática, depois de Sócrates. Sócrates, ele foi um marco aí para a filosofia grega. A filosofia antes de Sócrates, a pré-socrática, concentrava-se em discutir questões ligadas à natureza e à matemática, Nós vamos destacar aí, por exemplo, Tales de Mileto, que é um filósofo dessa época. Já a filosofia socrática, depois de Sócrates, ela era baseada nos métodos de discutir questões relacionadas à ética, à justiça e à liberdade. 3. Leia o texto. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria, a Heraia, nome dado em homenagem a Hera, mulher de Zeus. A partir daí, nós temos as atividades. Responda às questões abaixo. A. Quem poderia participar das Olimpíadas? Poderia participar aí, no caso, homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo dos seus direitos de cidadãos. Letra B. Por que somente eles podiam participar? Porque as mulheres, elas tinham a participação proibida, elas participavam de uma competição própria chamada Heraia, que era em homenagem à deusa Hera, que era a mulher de Zeus. 4. Leia o texto. O teatro, na antiguidade, foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio e incluíam espetáculos de mímica, dança, música e a recitação de poesias. A tragédia era o gênero mais antigo do mundo e os temas eram relativos à religião ou contos de heróis. Já a comédia, o gênero novo que acabou caindo nas graças dos gregos, tinha temas mais voltados para o cotidiano, para os costumes, existiam até mesmo crítica aos governantes e, na grande maioria das vezes, eram tratados com sátiras. A partir daí nós temos letra A.
quais eram os principais gêneros do teatro grego. No caso, era a tragédia e a comédia. Letra B. O que era representado nas peças de teatro gregas? Eles representavam, temas ligados à religião, contos de heróis, cenas do cotidiano, críticas e até sátiras, aos governantes. Letra C. Você já assistiu a alguma peça de teatro com um desses dois gêneros? Qual o nome das peças? Infelizmente não, Eu nunca fui no teatro, já li algumas peças de Shakespeare relacionadas à tragédia e à comédia. A gente vê muitos filmes, Mas infelizmente não. Nunca fui ao teatro, tenho muita vontade de ir. Lembrando que essa resposta é pessoal. Se você já tiver ido e já tiver assistido a alguma peça, você vai colocar. Galerinha, nós terminamos a nossa correção. Fechamos mais uma viagem na história. Obrigada pela participação. Assistam, corrijam e enviem as fotos das atividades. Um abraço.